Boa noite. Que a paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Passaram bem comigo? Graças a Deus. Eu passei bem. Graças a Deus. Eu fui na praia. Glória. Viu, meus abençoados? Na minha cidade não tem. Uhul. Então eu vou. Tem que esbanjar, né? Que nem diz os irmãos. Eu não vim de lá aqui, irmão, pra ficar só vendo a seca, não. Tem que usufruir do que o Pai fez. O Papai fez pra nós, viu? Glória a Deus. Não vem pra tempo, não, rapaz. Vá aproveitar que o Papai está lhe oferecendo. Nós vivemos uma vez. Estamos de passagem, mas o ônibus deu uma paradinha. Então desce lá, dá uma olhadinha e continua a caminhada. Não possamos nos apaixonar pelo que há na terra, mas podemos dar uma olhadinha, dar uma contemplada, né, irmãos? Glória a Deus. No litoral do Piauí é bonito. Talvez você não ache, não, vai ter que dar para São Paulo. Sai, não. Vai. Então fica lá muito bonito, amplo. Aí para o Ceará, vai lá para o Maranhão, se você tiver condição. Gente, vamos conhecer, vai andar um pouquinho, leva a família, leva os filhos. Olha, viva a sua vida feliz. Amém, meus abençoados? Não fique clausurado dentro da sua casa, em pleno domingo, um calorão, só ficar dentro de casa dentro do quarto, bagaçado no TikTok. Ou nessas porcarias que passam na televisão dentro do domingo. Vá usufruir que o Pai deu. Você trabalha para você. Pega um dinheirinho, deixa de ser mão de vaca, guardando dinheiro, não corre hoje. Viu, pai? Tu morre hoje, teu genro, vai usufruir tudo. Aproveite tudo com a sua família, faça uma caminhada. Tão gostoso andar na areia, uma massagem no pé, pisando aquela água. Ó, meu irmão, os filhos do diabo vão tudo lá. E você diz, não pode, não pode o quê? Jesus não saía da praia, fazendo churrasco na praia. E vocês são cadê de casa? Não pode ir para a praia, eu vou de calça, camiseta, tomar banho. Oh, meu Deus. Tomar um solzinho é bom, vitamina D, para nos abençoar. Então aproveite, irmão. A chance que você tem do seu litoral, aproveite bem. É muito bonito. Hoje nós estivemos lá em Macapá, né? Hoje estivemos lá em Macapá. Muito lindo aquele deserto. Aí na parte da tarde a água subindo, enchendo tudo aquilo, gravamos tudo, filmamos tudo aquilo lá. É uma novidade para nós, irmão. Nós temos represa aí, lá não tem mais nada. Então nós aproveitamos aonde tem. Amém, meus abençoados? É de vocês. Glória a Deus. Irmãos, quarta-feira estaremos partindo para São Paulo e de lá em nome de Jesus, se Ele nos der vida, estaremos descendo para a praia de novo. Meu filho falou, chegando aqui, não, vamos para a praia, já tem uma casa lá. Vamos ficar até domingo, segunda-feira, sim, estaremos indo para Bastos. Mas não iremos direto para Bastos, não, nós vamos para a praia, aproveitar, nós estamos velhos. Sabe lá se tem condição de novo? Né? Daqui para amanhã. Não aproveitou nada, menino. Não, enquanto estamos aqui, tem vida, aproveite o que o Pai fez. Amém, meus abençoados? Não é pecado usufruir do que o Pai fez. O pecado é soltar sua língua, falar mal dos outros, criticar quem vai e julgar aqueles que estão lá. Esse que é o pecado. Mas você ir lá usufruir não é pecado. Amém? Claro, com decência e moderação em tudo que vai fazer. Amém? Glória a Deus, abençoado. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele é maravilhoso. Se contar mais testemunho aqui, vai passar muito tempo. Mas eu tinha muito testemunho a contar, mas vai passar o tempo. E hoje o tempo corrido, amanhã é segunda-feira, é dia de trabalhar. Quem vai trabalhar aqui amanhã? E o resto
maioria, e aqueles que não vão, estão de férias, estão, sei lá, postados, ou estão no cartãozinho, glória a Deus para vocês também, né? Que estão uma oportunidade de ter vida e poder ficar em casa numa segunda-feira. E eu vou para a praia na segunda-feira, viu, meus abençoados? Glória a Deus. Irmãos amados, sem muita delonga, para quebrar o gelo, né? Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 em diante. Já venho falando que a Bíblia que eu estou usando é a linguagem de hoje. De hoje? Tá. Talvez na sua vida, você acompanhando, talvez fique um pouquinho diferente, tá, irmãos? Nós resolvemos usar a Bíblia linguagem de hoje por causa dos jovens, da mocidade, que era difícil entender algumas palavras, então a gente trouxe para a modernidade. E todos lá têm a mesma Bíblia, igualzinha, comprei para todos, para não ter diversidade de língua, uma só, para não dizer eu não entendi, certo, pessoal? Glória a Deus. Vamos na leitura, meus amigos. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: José Bessebete, de Taquemônio, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Despojo 11. Em seguida vinha Samar, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas ou lentilhas aí na sua vida. Os israelitas fugiram dos filisteus. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samar ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Grande Deus e eterno Pai, Criador dos céus, da terra e de todos nós viventes, peço ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, entendimento e sabedoria, pregar a Sua palavra nesta noite em revelação. Mas que toda a comunidade, toda a igreja entenda, compreenda a palavra linda pregada nesta noite, através do Teu Espírito Santo também em revelação. Todo Espírito perturbador, Espírito do sono, que ainda está aqui dentro, eu te ordeno, bate e retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque onde a luz está, as trevas não podem ficar, sai. Meu Deus e Pai, é o que eu te peço, Deus poderoso, e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, abençoado. Glória a Deus. É uma passagem muito interessante da palavra de Deus, em que é apresentado 3 homens que ficaram famosos por lutarem contra os inimigos e não fugiram, não desistiram. Foi a passagem dos 3
famosos de Davi. Famosos porque, como Deus deu a força a eles a vencer esses homens, por toda a região percorreu, que havia 3 homens ali que eram invencíveis. Sabe aquela história? Você tossiu, lá fora já disse que você estava gripado, no outro lado já disse que você estava mal, no outro lado disse que você morreu. Aumentando a história, foi aumentando, mas aqui não aconteceu isso não, aqui foi verdadeiro. Esses homens lutaram, a Bíblia descreve certinho o que eles fizeram, e essa fama percorreu toda aquela terra. Quando dizia que Davi ia para a guerra, mas aqueles lá estavam juntos, os soldados inimigos tremiam, batiam os joelhos. Mas o que eu quero trazer para você aqui, irmão, e cerca dessa passagem, é valorizar o que é seu. Valorizar o que é seu, a sua terra, a sua dependência, o seu trabalho, aquilo que Deus tem ensinado, aquilo que Deus tem lhe dado. Valorizar o que é seu. Temos que aprender a valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes um dom, um talento, mas fazemos relaxadamente. Deus dá um dom, dá um talento, dá força, dá saúde, dá isso e aquilo. Aí não ensaia, aí não treina, aí não busca, aí não ora, aí não lê, aí não estuda. Não valoriza principalmente o que Deus tem nos dado. A responsabilidade daquilo que o Senhor tem nos ordenado, irmão, ela é muito forte. Você não vê nada. O número espiritual está uma guerra tremenda contra a tua vida. Para você estar aqui hoje, foi guerra, meu abençoado. Foi guerra. Foi coisa poderosa que você não viu porque estava preocupado em trocar de roupa, ou talvez eu vou deixar, mas Carol está legal lá em São Paulo, eu vou lá ver ele. Foi uma luta tremenda para que você pudesse estar aqui hoje. Teve uma semana de batalha. Sexta-feira estávamos aqui, nem todos estiveram. A batalha que você está aí fora contra você mesmo. E para você estar aqui, não foi fácil. Mas valorize a vida e o tempo e o momento que Deus tem lhe dado. O dom, o talento, a obra que Deus colocou para você, como está sendo feito? De que forma está sendo feito? Ah, mas eu sou pequenininho. Mas é uma pecinha. Porque no corpo físico nós temos uma célula chamada de células. Imagina, a gente não vê, mas ela ajuda em fazer esse corpo caminhar, falar, ver, pegar, escutar. Ninguém vê, mas está lá. E nós fazemos parte de um corpo. E cada um dos membros tem uma função nesse corpo de Cristo. Não importa qual seja. A igreja não tem cargo nenhum. Ninguém é cargo que vai fazer você crescer com Deus. A Bíblia diz que não é cargo. O cargo foi colocado depois para a organização. Deus foi levantando homens e mulheres. E Deus tem te levantado. Ah, mas não tem cargo nenhum. Tem não? Ide e anunciar o Evangelho. Não é o cargo, não o principal. Glória a Deus. Embaixadores de Cristo, irmão. Você é embaixador da palavra de Deus aí fora. Aleluia. No mundo que não é nosso, mas no lugar estranho. E Deus tem te dado esse poder. Como? Da oração, de joelho no chão. Intercedendo por aqueles que vão, intercedendo por aqueles que louvam, intercedendo por aqueles que oram, intercedendo pelos pastores. Porque eu preciso da tua oração. Porque senão nem estaria aqui. A oportunidade que Deus tem nos dado de conhecer, ver irmãos, isso eu glorifico a Deus. O dom e o talento, não desperdice aquilo que Deus te dá.
Assim como Samar defendeu os simples campos de lentilhas. Deixa eu falar. Quem é que gosta de lentilhas? Milagre! Achei uma, duas, três. Quem é que gosta de ervilha? Milagre, tem gente que gosta. Então, talvez eu falando isso, defendendo o campo de lentilha, eu vou dar minha vida por isso. Todos correram. A Bíblia fala que só ele ficou. Até os outros valentes viraram o galho, ó. Largou eles. Ele falou da condição. Para vocês não tem valor. Mas o que importava não era que estava plantado. O que importava era a honra daquele povo. Porque toda vez que eles plantavam, quando estava na colheita, vinha os filisteus e expulsavam ele, pegavam tudo. Talvez nem era para comer, sei lá, talvez sustentar um animal. Mas o prazer era destruir. O prazer era destruir a obra, o trabalho, o suor deles. E se tinha esse campo, eu acho que eles não fizeram por acaso. Eles tinham seus parecer com aquela comida. É a mesma coisa. Você põe lá um boizinho no curral, pequenininho, ele começa a crescer, e aquela luta, aquela labuta, principalmente aqui, né? Eu não vejo mato verde aqui não, só vejo coqueiro. Mato verde, aquele braquiária, nessa altura, verdinho, colonial, né? Mombaça, o capim. Brisantão. Brisantão, lá na perto de tudo, lá. Capiaçu. Capiaçu, grandão, né? Eu não vejo. Pode ser que tenha. Aí você vai sustentando todo dia aquela lavoura, irmão. Quando ele está cevadão, você fala, agora vai. Você chega lá, cadê o bicho? Mais adiante, veio só o couro e a cabeça, nessa mesmo. Só o corinho e a cabeça. Nem a barrigada, aproveitada, que você tem o fato do dia. Aquilo dói no coração, não dói não, cara. Aí você vai lá, põe mais um bezerro. Fala, vou pegar mais um. Vamos lá, volta. E volta com as outras coisas qualquer. Dói no coração, não dói? Até chega um momento que você fica de vigia lá. Para ver se o ferro vai lá. Mas eles eram assim. Então aquilo tinha valor. Mas eles morriam de medo. Porque não era tanto valor assim. Mas Samar, um dos guerreiros fortes de Davi, ficou naquele campo. E encarou os filisteus que chegaram da Berizata. Eu acho que cercaram ele. Mas o que você está defendendo aqui? Rapaz, ele não quer boa vida não. Eu acho que ele até deve ter falado para eles, né? Você me conhece? Vocês sabem quem eu sou? Talvez vocês estão dando isso aqui porque eu sou. Ou eles falaram, nós somos um, pode ser quem for. Partiu assim, mano, porque a Bíblia diz que ele matou todos, defendendo uma coisa que não era dele, mas era dos seus entes queridos. Está entendendo, irmão espiritual? Então ele batalhou para defender o que era dos seus entes queridos, não era dele, mas era da sua linhagem, dos israelitas. Às vezes, irmão, no nosso trabalho, alguém chega lá, pá! Você viu lá aquele pastor, ele ali do chapéu. Você viu aquele pastor ou aquele irmão e você é mesmo, né? Concordou com o filisteu. Não, rapaz! Defende a sua linhagem para morar no céu, aquele que pega a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele prestará conta diante de Deus. Não, vamos parar com isso. Alguma vez eu fui falar lá do seu pai santo, do seu pai? Alguma vez? Não, eu vou deixar. De jeito nenhum, não vou aceitar. Esse fuxico de Satanás vai destruir o que? A fé, até a sua fé vai embora se você entrar
na onda dos filhos de Deus. Em vez de lutar contra o mal, você se une a eles, a falar mal dos seus próprios familiares, porque Jesus disse: minha família são todos esses que ouvem e praticam a minha palavra. Glória a Deus. Não é o carnal, mas o espiritual. Então, quando o carnal vier com esses cochiquinhos, você defende o seu campo de lentilha. Para você, talvez eles não tenham valor nenhum, porque você me conhece, mas é a terra que você pisa, é a terra que você está vivendo, irmão. Defenda. Aqui, o chamado defendeu, todos foram, mas ele defendeu, falou: aqui vocês não vão entrar, não. Devemos valorizar e defender nossas responsabilidades, sonhos e bens, por menores e maiores. Ali, responsabilidade, o que foi colocado na tua mão? Na igreja, no trabalho, na família. O que colocaram na sua mão para fazer? O que você é lá dentro? Qual a responsabilidade que Deus te deu? Então nós temos que defender essa responsabilidade. Por quê? Porque até então você não tinha. Aí Deus abriu uma porta para você, colocou você lá com uma responsabilidade. Então o cristão, a primeira responsabilidade dele no lugar que está é ser luz, ser diferente das trevas, é ser sal, não jogar pimenta nessas conversas e nem salgar demais, porque o povo vem amargo. Põe um salzinho para pegar o gosto, seja um salzinho para temperar. Responsabilidade nossa. Aonde Deus nos coloca é responsabilidade. E naquele lugar talvez é um sonho seu a ser concretizado. Como você fazendo de qualquer jeito, esse sonho vai ser realizado? Não tem jeito, porque Deus dá honra a quem tem honra. Então, se você honra a Deus com o seu falar, com o seu agir, com o seu proceder, com o seu olhar, será honrado por Deus. Vai chegar um momento que Deus te honrará e os sonhos se realizará, porque às vezes não acontece nada. Mas vem cá, que responsabilidade você está tendo com esse sonho que Deus colocou para você, naquilo que Ele te deu? Porque Deus prova, Deus coloca um pouquinho, Deus coloca um pouquinho e vai vendo a tua reação. E bens, aquilo que Deus tem lhe dado. Às vezes Deus te deu uma casa, você entra da casa, no lugar que mora, nunca está bom. Deus te deu força para trabalhar, condição de comprar, valorize aquilo que Deus te deu, dá uma ajeitada bonita naquilo que Deus te deu. Ah, mas eu quero mudar daqui não. E ela, meu Deus, me prepara outro lugar melhor e deixa ela arrumadinha, vende um pouco esse quarto, mas não foi, não reclame, não abandone o bem que Deus te deu. Talvez o carro, não tem zelo, porque Deus te deu para você ir e vir trabalhar. Não deixa acontecer, vai quebrando por arrumo, vai quebrando por arrumo. Quando pensa que não pode jogar fora. Então, e no seu coração, talvez Deus tenha te dado o dom e o talento para te usar na obra dele, e você fica: será que é? Será que não é? Fica naquela dúvida. Isso não te faz acreditar em Deus. Isso a tua fé está lá embaixo. O dom e talento que Deus te deu, a obra que Deus te deu, jamais volte atrás. Não largue aquilo que Deus te deu, porque Ele viu em ti a capacidade, viu em ti o talento, porque é isso, tudo é Ele que vai dar, tudo é Ele, irmão. Mas se você recusa, seja fiel no pouco que eu colocarei. Você recusa aquele pouquinho que Ele te deu, para você já é difícil, como é que Ele vai te dar muito? Nunca vai chegar. Vai ficar sofrendo. E talvez você fale: eu não tenho tanta coragem assim de ir para cima das coisas. Eu sou meio tímido, sou meio calado. Rapaz, Deus te deu vida, Deus te abriu a porta imensa,
porque Ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e te deu poder para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus te deu poder, irmão. O poder que vem do alto é para os filhos. Como você se sente assim? Ainda não teve o toque do Espírito? Recebeste do Espírito Santo? Tem tudo aí que você precisa. É só orar. Falar: meu Pai, eu vejo que até agora eu não estou vendo nada, mas olha, Deus, Pai, que eu vejo com olhos espirituais o Senhor trabalhar na minha vida. O que vai fazer? A primeira coisa, vida e esperança. Você está aqui ouvindo essa palavra, que era para você hoje se levantar. Glória a Deus. Na força maior que está em nós, irmão, do que o que está no mundo. Não deixa o mundo ocultar o Deus que habita em vós. Olha a luz que brilha em você, meu abençoado. Não aceita as trevas, coragem na adversidade. A história inspira a não fugir dos desafios e a permanecer firme, mesmo quando os outros desistem. Então tem aquela: se formar um grupinho, eu estou junto, mas se o grupinho parar, eu paro também? Não. O que Deus lhe deu é seu, não vai os outros não. Diante de Deus, irmão, nós andamos só, porque Deus fala comigo, Deus age em mim, derrama o Espírito em mim. É Deus e eu para a salvação eterna. Se eu crer, serei salvo. Então eu sou no individual, mas no corpo eu venho para aprender a mensagem, no corpo eu venho aprender a amar, no corpo eu venho aprender a ser honesto, ser simples, ser manso, ser humilde. Antes não era lá fora, mas no corpo eu venho para isso, para poder suportar, para poder amar aquele com seus defeitos, porque alguns podem comer carne, diz a palavra de Deus, outros só legumes, porque alguns têm uma fé vibrante, mas alguns têm a sua fé, mas ele é mais calmo, mais tranquilo. Mas somos fruto do só corpo, e esse corpo tem o poder de Deus, é o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, meu e seu, que o dia que Deus Todo-Poderoso anunciou, a obra começou no céu para a tua salvação e para a minha. Ele veio até a morte na cruz. Aí quando Deus nos dá uma obra a ser feita, posso não, quero não, vou não, é muito difícil. Vamos orar lá das 11 à meia-noite na igreja. Eu não quero. Vamos fazer lá a vigília lá no Cortiço, viu? Você está doido que eu vou sair de casa, subir aqui na areia. Quer dizer, não tem uma visão espiritual de Deus para a tua vida. Então, se você fica parado, vai ficar parado. É incrível ver Jesus nas suas caminhadas. Jesus ficava um tempo aqui, e no outro tempo ali, quando via, já estava lá orando, já estava saindo do mar ali, e já estava fazendo, não parava. E quando ele chamou os 12 caminhou com eles. Quando Jesus acendeu, falou: agora vai, e não pare, não fique dentro da sua casa, não fique só paradinho com a sua família, comendo o seu baião B2 aí no seu negócio. Parte. Vai para outros lugares, ande, caminho, anuncie. Quando o Senhor chamou Paulo, vocês viram no mapa como que Paulo andou. Preparou o navio, preparou carroça, muito a pé, sem comer, apanhando, sendo preso, mas andou e não ficou parado. A obra que Deus colocou na vida dele, ele fez. Hoje está tudo facilitado. Tem carro para andar, tem avião, tem tudo para fazer, tem internet para anunciar, para mostrar a Deus. Hoje tira um xerox para distribuir o panfleto, para fazer. Antes era um pouco, se não chegasse com o ouvido, ninguém ia entender nada. Hoje você pode postar no grupo mensagens. Eu ativo comigo um grupo tão grande como esse aqui, eu postei.
Aí eu puxei, rapaz, mas tem gente, eu quatro. Aí eu vejo lá, 4, 5 lá que dá bom dia, boa tarde, boa noite, amanhã. Ué, e os outros? Só espião? Não faz parte da igreja de Deus? Não pode dar um bom dia por irmão? Não pode desejar paz? Mas é só um espião lá no grupo? Gente, eu postei as coisinhas, vou lá puxando. Puxo lá e vou vendo os dados, vou vendo. Rapaz, que todo mundo viu. Que custava com uma mãozinha lá. Pelo amor de Deus, para de postar. Não vou parar. Todo dia eu mando mensaginha, ainda que você não gosta, não interessa. O que importa é esse grupo, é para isso. Irmão, no grupo da nossa comunidade eu falei, aquele que não der bom dia, boa tarde, já vão arrancando lá. Porque nós não precisamos de espiões. Nós precisamos de quem faz parte do grupo. Você aqui na comunidade, na igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Você tem que interagir com as coisas de Deus. Ser desejável, querer, clame a Deus, porque o que tem será dado. Aquele que tem, até o que tem será tirado, se não quiser, meu irmão. Aí vai agarrar alguém para o outro lado, 2 vezes mais. Lembra de Elias? Quero, não posso, não vou mais não. Então, 2 vezes mais. Já está atravessando o Rio Jordão lá. Eliseu velho dominou tudo. E como é que fica você? Só vem, senta, ouve e vai embora? Você não faz parte do corpo? Você é um mero visitante? Não pode, irmão. Defende o que Deus lhe deu. Defende a sua casa, a sua família, paz. Defenda os teus filhos, aqueles que estão ao teu redor, aqueles dos seus vizinhos, defenda. Anunciando o reino, falando, defenda, não aceita eles irem para o inferno e você vai entrar no céu. Que jeito? Se o sangue está na tua mão, mas eu já falei, cansei de falar. Se Jesus cansasse de ti também, todo dia te perdoando, todo dia derramando sangue por você, todo dia te lavando com o sangue dele. Irmão, não é fácil servir a Cristo. Servir a Cristo nós temos que morrer. Não é fácil. Mas nós temos que aprender com Deus de que forma fazer, de que jeito andar. Deus revela, Deus fala, Deus expulsa. Leia a palavra de Deus, Ele anuncia para você. Coragem nas adversidades, fé e ação. A coragem de Samar foi o canal para que Deus operasse o livramento, mostrando que a fé deve ser acompanhada de ação. Eu creio em Cristo, eu acredito em Cristo. Então por que não vai? Por que não faz? Por que não clama? Se você crê em Cristo, Ele tem tudo, irmão, para você. Mas você tem que caminhar. Quando Ele põe o som para você. Vou dar um som rapidinho, mas está aqui dentro da fé. Hoje nós vamos lá. Aí o irmão levou a gente. Ele achou que tinha van para voltar. Mas não tinha van hoje, dia domingo. Aí o Guiral. Falei, irmão, vou ligar para o irmão, quem sabe ele sabe o que aconteceu. Aí eu atendi o telefone, está descansando, glória a Deus. A pastora está indo na área, também só ligando, até que ela conseguiu comunicar comigo. Mas aí a gente mostrou perto de um rapaz, ele contando em pescaria e tudo, e mostramos ali perto do guardador de carro, e eu vi um pescador saindo, tirando os peixinhos do isopor. Aí eu falei para o irmão, vai lá tirar foto dos peixes. Aí ele foi lá, foi interessante, gosta de pescar demais. E foi lá, aí, lá conversando, a mulher tirando lá, e a mulher tentou pegar um isopor no aguentou. Ele falou, eu levo para você. Ela falou, verdade? Ele falou, não, eu levo para você. Ele subiu aquele morro. Cansado para ter um bichão para levar. Aí ele trouxe e eu sou perto do carro. Aí eu já estava conversando
Aí eu falei, a gente não é daqui. A gente veio para conhecer a sede da comunidade da igreja do pastor Sampaio, onde ele é em Sampaio. Aí eu conheci. Eu moro aqui há 60 anos. Eu conheci, ele foi vereador aqui. Eu falei, foi. Então, eu sou pastor da comunidade, da denominação dele, lá embaixo, em São Paulo. Começamos a conversar. Ah, que bom, então já conheceu tudo. Então, eu creio que você não estava decepcionado com o nosso litoral. Eu falei, não, está muito bonito, então para mim. E isso, o final chegou, o isopor e falou, mano. E aí a gente começou a falar, eu falei, não, sou pastor lá da comunidade, você quer irmão? Aí eu falei, a gente veio, achou que tinha uma van, mas não tem van hoje, nós não estamos se comunicando com os irmãos para buscar a gente. A menina falou, fique em paz, eu levo vocês. Glória a Deus. Vai escutando. O que Deus faz, Deus guarda e protege os seus. Nós não tivemos nada, não. Quando eu vi aquela mulher com peixe, eu já falei para ele, vai lá. Deus tem um caminhar, Deus tem um direcionamento. Então Deus protege e guarda os seus. Essa mulher, ela veio, trouxe a gente na rua do hotel, parou na esquina lá da avenida, da Miranda, na rua do hotel. Deus trouxe a gente até o hotel, irmão. Nós não conhecemos ninguém, mas Deus deu o caminhar. Então nós temos que entender que o Pai cuida de tudo. Estávamos sentados, olhando o mar para ver se a maré. E chegou um menino, preste atenção, aqueles meninos da casa de recuperação, bebendo de novo. E eu estava sentado aqui e ele lá. O menino veio até aqui, passou por trás de mim e ofereceu. Parou, irmão. O irmão começou com ele, comprei dois, depois tal, coisa. Rapaz, se ele não comprasse, eu ia dar um soco na costela dele. Porque, irmão, quando nós chegamos de casa, eu disse, Senhor, me abençoa nesse dia. Porque às vezes você pensa que abençoar é uma mala que ia cair com um avião na sua cabeça lá. Não, porque você não pode ser abençoado se você não abençoar. Isso é plantio e colheita. Então o rapaz, ele não ofereceu para mim, mas ele passou por trás de mim e ofereceu para ele do outro lado. E eu, na minha imaginação, falei, olha a bênção chegando até o irmão. E começa a falar, já comprei tanto, não sei o que, eu já estava preparado para dar um soco nas costelas dele. Porque a gente não pode perder bênção. Isso é bênção. É bênção. Ajudar uma alma, uma vida. E ainda mais para trabalhar na recuperação de drogados, vidas que estão sendo salvas. Eu não vou. Eu estou lá com ele, mas o rapaz está fazendo. Eu tenho que ajudar ele. Como outra vez nós ajudamos aqui na praça, os irmãos prendendo. Vendendo lá para ele. O grupo de jovens fazendo o grupo, toma aqui, eu tomei tudo, porque eu falei, é bênção para mim, eu estou plantando, eu preciso plantar nesse lugar, para mim colher. E ele, acho que ele se deu o dom pelo Espírito Santo, e falou, não, mas eu vou comprar, vou ajudar. Aí eu puxei, falei, aqui sim, aí Deus falou, porque aquele era bênção. E eu fiquei esperando. Aí eu controlei com o menino falou, estou olhando, estou esperando. Eu não tomei a frente, estou esperando para ver se o senhor vai querer. Se ele fizesse isso, pegaria. Mas ele não fez. Saiu pronto, deu a bênção para ele. São mínimos detalhes, irmão, que Deus trabalha para que a gente possa ser abençoado. O Senhor quer nos abençoar. Mas nós não entendemos o que é bênção. Nós achamos que a bênção é só vem ali, dá. Bênção não é isso. E quando você não plantar, você não vai colher. Aí você é o quê? Ah, vou comer uma macaxeira, né? Vocês falam aqui. Para nós é mandioca. Vou comer mandioca frita. Aí tem que ir lá no mercadão comprar. Eu estou com um quintalzão maravilhoso, vou para comprar uma macaxeira. Aí eu vou no mercadão comprar. Lá já vi descalçada. Meu irmão. Aí deixa de plantar para colher. Aí vai lá e abençoa quem não tem nada a ver com ele. Deus quer te abençoar grandemente. Põe a maninho lá no chão. Ora a Deus, Senhor, abençoa pela cultura do mundo, para que eu possa comer e partir com aqueles
que não tem. Quer dizer, defender o seu território é isso, irmão. A bênção de Deus é que está na sua vida, na sua casa. Mas você tem que entender como que Deus te abençoa. Eu morava numa chácara, eu plantei batatas, eu plantei mandioca, tinha pé de manga e tinha as coisas. Aí quando eu fazia a colheita, eles sabem disso, eu levava para a igreja. Uma sacolinha para cada uma. Mas foi plantado, o que tinha lá eu levava e distribuía os irmãos da igreja. Passava no trevo um caminhão de batata, saco de batata. Comprava 2 sacos, chegava em casa, tudo em sacolinha e distribuía para os irmãos. Por quê? Porque isso aí, para mim, é bênção. Isso é bênção de Deus para a minha vida, porque eu estou plantando. E lá na frente Deus vai fazer acontecer. Eu estava defendendo o meu território. A bênção, ela é minha, mas eu tenho que defender ela. É dessa forma, irmão. Vamos deixar ela variar pelo vento. E tem mais uma. Deixa eu só ver aqui, conferir, irmão. Jesus. Como a hora passa? Eu ia contar mais, mas não posso, porque a hora passou. Eu quero que você entenda, pai e mãe. Defenda o seu filho. Não deixe o adversário arrastá-lo para onde ele está. Filhos que tem pai e mãe que não é. Defenda seu pai e sua mãe, o seu território. Declare lá, território do Senhor Jesus Cristo. Pode ficar uma 7 vezes, declarando o território do Senhor Jesus. Você vai ver como vai mudar as coisas lá dentro. Porque quando você fazer isso pela palavra, o mal tem que sair. O mal tem que sair. Mas se chegar dentro do pai e da mãe, e está lá com o altar cheio de sangue, e você chegar lá aqui em frente, não faça isso. Você está errado. Não. Vai no quarto, no banheiro, lá atrás da casa, antes que eles estiverem dentro, e faça isso. Tem Jesus. O mal aqui tem que ser. Glória a Deus. Declaração. Que lá o território do Senhor Jesus. Tu vai ver. Glória a Deus. A gente faz isso lá. Quando a gente vai orar nas casas dos irmãos, a gente bate o pé na porta de entrada. Território do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, fica aqui. O mal aqui não vai entrar mais. Só entra quando você traz ele de fora. Com palavrão, com brigas, com tenta, aí é teu direito. Aí o anjo do Senhor, ó, sai. Porque você está dando legalidade. Defenda, irmão. Filisteus, nós somos demônios, os malignos, as pessoas sendo usadas, destruindo o seu território. Defenda, falando mal do irmão, não aceite, porque você está no mesmo corpo que ele. É a mesma coisa de chegar lá e meter a faca no dedo aqui. Você não vai sentir. Cortou o dedo é você. Então, quando fala mal do irmão seu, ele está cortando o dedo seu, está arrancando uma unha, está enfiando o dedo no seu olho. Para com isso, não aceite isso. Nós somos a família de Cristo. Nós defendemos esse corpo. Nós defendemos essa família. Lembra que o povo de Deus se unia e morria lá no Coliseu, mas não desistimos. Poderia entregar como família, nem todos os covardes. O primeiro que foi o próprio Judas, mas ele tinha que ser usado. Mas eu creio, se ele se arrependesse, porque as escrituras já estavam sendo cumpridas, Jesus disse: me faça para cumprir as escrituras. A morte na cruz já tinha que acontecer. Mas se ele se arrependesse, ele seria perdoado. Jesus não perdoou na hora nem no ladrão na cruz. Não perdoou os soldados. Se ele se arrependesse, mas já estava feito o que tinha que ser feito. Eu creio que Jesus teria perdoado, mas ele decidiu o quê? Fugir, ser covarde e lançar uma corda no pescoço e se arrebentar todo. Mas aquele que é de Deus, como Paulo, Pedro, sofrer, apanhar, e Pedro no seu Paulo no seu final, acabei a carreira, guardei, combati um bom combate, acabei a carreira. Era o fogueiro que ele estava, um toco lá, para Paulo só colocar a cabecinha lá. O homem já tinha colado a espada lá, o machado. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, aqui é o fim, mas guardei a fé. Porque sem fé se vê a Deus, permaneceu firme, não desistiu jamais. Então não desista, filho. Primeiramente, proteja
a ti próprio, a tua fé, a tua vida. Esse é o seu proteção contra o mal. E aqueles que estão ao teu redor são aqueles que estão próximos de ti, sua família, sua casa, defenda-os. Porque não há quem ame mais a sua família do que a si próprio. Então, olha o próprio a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar, então, para me amar, eu tenho que amar minha família. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus por eles, eu tenho que batalhar por eles. Eu digo isso no carnal ali, mas que todos sejam espirituais e defendam a sua família espiritual aqui. Não aceite falar mal. Não aceite falar mal. Porque o mal quer entrar devagarzinho. Satanás falou mal de Deus para ela. Ah, mas como, pastor? Não, ele é mentiroso. Você não vai morrer, não. Ele falou mal de Deus. Então, quando alguém fala mal do seu corpo, você quer seu corpo. Está sobrando o dedo do olho, está puxando a correia, está tirando tudo. Não aceite. Só fala assim para ele: quem és tu, Satanás, para perturbar os da fé? Não aceite, não. Porque você não vê, mas o espiritual está combatendo contra você, sua família e sua casa. Porque nós moraremos no céu juntos. Eu estou me defendendo meu irmão na terra. Como é que eu vou entrar no céu e ver a carinha do lado? Vai não, inocente. Seja batalhador por você mesmo. Não aceita a doença, a enfermidade entrou, a tristeza, a angústia, a depressão. Não deixe palavras de maldição lançadas para você, ou se te condenaram por alguma coisa, não deixe isso entrar no seu coração, que é o seu campo fértil aqui, ainda que ninguém vê, mas você tem que dar um valor tremendo. Defenda-o, é a sua terra, é a sua terra, onde Deus quer trabalhar, é o teu coração. Defenda ela, ainda tem um pouco, mas tem que defender, batalha. Deus te deu poder para todas as coisas debaixo do céu. Tudo é possível Que crê. Tudo é possível Que crê. sem fé é possível agradar a Deus. Está entendendo? Então, filho, se não tiver fé, não verás a Deus e nem vai usufruir do bem que Deus tem para os seus filhos. Então, crê somente, verá a glória de Deus. Seja um Samar no meio da sua família, mostre a diferença, seja um lutador, seja um que defende a família, lute pela sua família. Foi ali que Deus te colocou, foi ali que Deus te deu, e Deus te chamou para você ser um obreiro dentro daquela casa, ser luz ali dentro, ser um sal, não um condenador, aquele que só julga, condena, fala mal. Não, tem amor por aquelas almas, como Jesus teve por você, como Jesus teve por mim. Como Jesus fez por aqueles leprosos, pela prostituta. Jesus passou um bom tempo conversando com a prostituta na beira. Em que todos poderiam julgar ele. Ele falou para os apóstolos: vai comprar comigo, que eu tenho que ficar aqui um pouco. Ele sabia que ela sairia. Conversou, ofereceu-se a ela. E sabe o que ela fez, irmão? Aceitou de imediato. E ela disse: não, mas e essa água? Eu falei: essa água só. Ela aceitou a água. Era Cristo. Foi passar Maria e anunciou o reino de Deus naquele lugar. Um lugar que era desprezado pelo povo que se dizia de Deus. O amor entrou lá. Quantos salvos espíritos? Quando Jesus foi crucificado, quantos de Samaria estavam naquela rua vendo tudo aquilo e aos pés da cruz? Enquanto os outros vazou, os outros que estavam lá, tá, meus abençoados? Então, ela ganhou nações. Samaritanos, você pode ganhar nações começando por sua casa. Amém? Seja o seu nome. Creia, confia. Deus é contigo. Quando você partir para cima, o Senhor já estará lá na frente destruindo o mal, abrindo o caminho, derrubando muralhas e te enchendo de poder cada vez mais. A fé acontece, você acredita, acontece, você acredita que a fé vai fluindo e Deus vai te usando para a obra.